Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu sou o Rodrigo Rodrigues e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você já viu outros vídeos, os outros dois vídeos deste canal, é uma alegria ter você aqui novamente. E hoje nós teremos o segundo vídeo sobre técnicas de estudo, curso básico sobre métodos de estudo, curso básico sobre estudos. Então esse é o segundo vídeo. E hoje falaremos sobre estratégias de estudo, as piores e as melhores, segundo a ciência. Mas antes da gente entrar no assunto, o assunto relevante deste vídeo, eu gostaria de dizer que eu tenho um canal no Telegram, um grupo no Telegram. E lá a gente conversa um pouco mais sobre os estudos, que a gente conversa aqui também no YouTube, e também conversamos sobre desenvolvimento pessoal e também sobre fé católica. Então, caso você queira se entrar no grupo, é só clicar no link aqui embaixo e faça a experiência, né? Aí você vê se o conteúdo é relevante, caso você não goste, simplesmente saia e tá tudo bem, sem ressentimentos. E antes da gente começar o vídeo, gostaria de solicitar assim, né? Caso você ao final deste vídeo tenha gostado, deixe sua curtida e se os outros vídeos foram relevantes para você, inscreva-se nesse canal, né? E caso não tenha gostado desse vídeo, dê o seu não gostei, mas por favor, comente, diga por que você não gostou, para que a gente possa melhorar os próximos vídeos. Aqui a gente não é profissional, mas a gente dá o nosso melhor. Então é muito bom receber um feedback quando a gente não vai tão bem, para que a gente possa melhorar nos próximos vídeos. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou usar um pouco, uma pequena lousa de um mapa mental para conversarmos sobre as melhores e piores estratégias segundo a ciência. Mas antes de conversar sobre essas estratégias, gostaria de falar para você sobre um experimento que foi realizado nos Estados Unidos. Um experimento com 4 grupos. E nesses grupos, eles tiveram que estudar um material, o mesmo material de estudo. Porém, cada grupo tinha uma missão específica de como estudar esse material. O primeiro grupo tinha que ler apenas uma vez o material. Só ler apenas uma vez. Segundo grupo, tinha que ler podia ler o mesmo material 4 vezes. 4 vezes. O terceiro grupo lia uma vez e fazia um resumo. Podia fazer um resumo. E o quarto e último grupo tinha que ler apenas uma vez, porém ele tinha que tentar se recordar daquilo que ele lembrava do texto. Pergunto para você, qual desses grupos você acha que teve o melhor desempenho? Se a gente parar para pensar na questão de quem teve mais contato com o material, você poderia pensar que o melhor grupo que saiu depois de um teste foi o grupo que leu 4 vezes. Mas não. O grupo que teve o melhor desempenho foi aquele que leu apenas uma vez e tentou se recordar apenas uma vez. Então, qual é a conclusão que temos deste experimento? Que ler apenas uma vez e tentar recordar é muito mais eficiente do que tu ler o mesmo texto 4 vezes. Presta atenção. Ler apenas uma vez e tentar recordar apenas uma vez tem uma maior eficiência do que ler o mesmo texto 4 vezes. O que a gente conclui disso? Que só o esforço não vai fazer tu ter melhor resultado nos seus estudos. Então, além do esforço, é importante ter uma boa estratégia de estudos. Então, o que eu diria que é mais relevante? É você ter um esforço estratégico. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e por que esse apenas ler uma vez e recordar teve tanta eficiência, mas vamos conversar com isso com bastante calma. Mas antes, vamos ver as piores estratégias dos estudos, segundo a ciência. Vamos ver quais são elas. Talvez você até se surpreenda com alguma delas. Piores estratégias. Primeira, releitura. Releitura. Não quer dizer que você apenas reler um texto várias e várias vezes vai fazer com que o conteúdo entre na sua cabeça. Isso
pode criar uma falsa ideia de que você aprendeu o conteúdo. Então, antes de a gente falar quando fazer releitura, porque se pode fazer releitura, né? É importante dizer que quando a gente está relendo o mesmo texto várias vezes, apenas relendo passivamente, a gente vai ter uma certa ilusão que a literatura daquelas pessoas que escrevem sobre métodos de estudo dizem que ela é chamada de ilusão da fluência ou também ilusão de competência. Por quê? O que é essa ilusão de competência? É quando você acha que sabe alguma coisa porque aquilo lhe é familiar. Então, se eu reler o texto, tu tem uma falsa impressão de que você sabe sobre aquele conteúdo. Mas vai perguntar para a pessoa sobre determinados pontos daquele texto que ela leu, muitas vezes ela tem dificuldade ou não lembra daquilo que estudou. A pessoa leu, mas não se recorda de nada. Então, só ter o esforço não é garantia de sucesso nos seus estudos, garantia de absorção do conteúdo. Mas então quer dizer que a gente nunca deve fazer releitura? Não, não necessariamente. A releitura deve fazer quando? Quando a gente deve fazer? Quando se leu passivamente. Às vezes a gente lê, e tem uma hora que a gente não lembra mais do que leu. Ou começa a viajar, começa a pensar em mil outras coisas. Então, se você leu passivamente, provavelmente vai lembrar muito pouco deste texto. Então, a releitura, na verdade, ela é feita no momento para corrigir uma falha sua. O que eu aconselho? Leia sempre ativamente. Nas melhores estratégias de estudo, a gente vai dar algumas dicas assim para a gente estudar ativamente. Então, fique tranquilo em relação a isso, que depois a gente vai conversar com calma. Fazer resumo também está entre as piores estratégias de estudo. Mas como assim? O resumo é a técnica mais popular de estudos? Como assim resumo é uma pior estratégia? Qual é o problema do resumo? É que muitas vezes a gente faz cópia. Essa é a questão, a gente faz cópia. A gente não faz simplesmente um resumo, sintetizar a ideia de um texto, a ideia de um livro. A gente simplesmente reduz as frases para apenas ficar um texto mais curto. Mas isso de nada adianta a gente só fazer cópia se isso não estiver dentro da nossa cabeça, entende? É muito fácil a gente tá sempre recordando com as anotações que a gente fez, com o resumo cópia que a gente fez, a gente só olhar, parecer que a gente sabe. Mas quando a gente tá sem o resumo e a gente acaba não recordando de quase nada, isso é muito ruim. Então, não que o resumo seja ruim de fazer, mas é que a gente faz da maneira errada. Esse é o problema. E muitas vezes a gente faz um resumo e a gente nunca mais vê ele. Isso também é um problema. Porque o que é um resumo? O resumo nada mais é que um material de revisão. O resumo não é para ser feito bonitinho, assim, apenas para resumir as principais ideias. Não. Ele serve também para isso, mas ele serve para ser revisto de uma maneira muito mais rápida. E se a gente não faz isso, a gente acaba não utilizando não tendo verdadeira eficácia no resumo. Então, se é para fazer isso, é melhor a gente nem fazer resumos, entende? Mas qual é a solução em relação a isso? Quer dizer que eu nunca devo fazer resumo? Claro que não. A solução é seguir um passo a passo. Quais são esses passo a passo? Depende do que você for estudar, né? Você pode estudar para um livro, pode estudar para uma aula. Então, aconteceu um livro ou um vídeo de uma aula, beleza, assiste ele e pensa sobre ele. E depois tu vai tentar recordar essas ideias no teu cérebro. E antes de passar para o papel, você tem que passar aquilo que você viu sem consultar. Então, qual é o caminho? Livro, cérebro, papel. Entrar informações por meio do livro ou da aula, eu processo essas informações e descarrego no papel. Você vai ver que isso é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque fazer um resumo de cópia é super fácil. Só que a eficiência dele é muito baixa. Só que no momento que você tenta sintetizar com suas próprias palavras um trecho de um livro ou um capítulo que você leu, é muito mais difícil. Você tem que puxar lá dentro da memória. E às vezes tu pode ficar um tempo sem recordar nada. E depois de 2, 3 minutos você começar a ter alguma ideia para colocar no papel. Tente sempre fazer isso. Livro, cérebro, papel. E uma outra ideia também é fazer um resumo por palavra-chave. O
que seria uma palavra-chave? É aquelas palavras que sem elas a compreensão ou a ideia central fica prejudicada. Então tu coloque só o essencial no seu resumo. Artigos, preposições não devem estar no seu resumo. Você não precisa escrever assim, sei lá, se você vai fazer um resumo. A casa amarela. O A não é necessário, entende? Você pode cortar, veja sempre o máximo que você pode cortar. E outra coisa, faça abreviações. Então, determinadas abreviações já são suficientes para a gente entender a palavra. Por exemplo, no caso, a palavra abreviações poderia ser escrito assim, ó. ABREV, ponto. Acabou. Abreve. E você entende que é abreviação. E de repente você pode se perguntar assim, tá, mas aí outras pessoas não vão entender. É essa a ideia. O resumo deve ser pessoal. E se os outros não entenderem, tá tudo bem. Se você entende, é isso que importa. Ele é um material de revisão, entende? Então, quanto menor ele for, mais rápido vai ser revisar as ideias principais. E além disso, você vai começar a treinar o seu poder de síntese. É muito importante sintetizar para que a gente possa voltar a ver essas ideias. Eu não sei vocês, mas a gente sempre foi meio que educado para sempre anotar tudo. Anotar tudo, anota tudo, anota tudo, anota tudo. Copia, copia, copia. E a gente faz aquela cópia no caderno, sempre com a mesma caneta, um negócio nada agradável. Tenta resumir com as palavras bem mais curtas e fazendo flechinhas, fazendo tópicos. Você vai ver que a sua retenção vai melhorar muito mais no futuro, na hora de revisar. Porque isso vai ser muito mais agradável, porque é breve e o cérebro precisa dessas coisas. Ele precisa de coisas breves e que o ajudem. E por fim, a última pior técnica são marcações. Opa! Marcações e revisões. Ou revisões. Marcações e anotações. Que é muito comum entre os estudantes. Vou marcar o livro. Geralmente aquela caneta marca-texto, né? Deixa o livro amarelo. Aí termina o livro todo marcado, super bonitinho, até escreve às vezes, ou faz uma cópia, faz uma flechinha. Acabou o livro, aquele livro maravilhoso, tudo pintado e tudo marcado. Parece que o cara se envolveu tanto com a leitura. Aí acaba o livro e pergunta para essa pessoa: o que tu recorda do livro? Quais são as principais ideias? Como está dividido o livro? Às vezes a pessoa não sabe responder. Porque a gente tem a falsa ideia de que apenas marcar vai fazer que o conteúdo entre na nossa cabeça. Não. E agora eu vou falar, porque as marcações são úteis, as anotações são úteis, mas elas não são úteis apenas para, não são úteis para gravar. Elas servem, na verdade, para manter a nossa atenção. Porque no momento que a gente faz concentrado, a gente tem que selecionar, não marcar tudo, mas marcar somente aquilo que é relevante. E uma outra função das marcações e anotações é que elas ajudam a preparar o resumo. Então é muito mais fácil você olhar apenas marcações para começar a formar a ideia dos resumos do que você não tem marcação nenhuma. Lembra ali que a gente falou sobre fazer o resumo? Livro, cérebro, papel? Vai ter coisas que você vai escrever, você não vai recordar. Então é muito mais fácil você buscar essas marcações, porque a ideia vai estar lá. É muito mais rápido de consultar do que ficar procurando, cadê aquela ideia que eu tinha visto, aquela ideia que eu tinha lido. Então, para isso que servem as marcações e as anotações. Elas estão entre as piores, resumo, marcações, releitura, entre as piores, mas ela tem a sua utilidade. O problema é que a gente usa como técnica fundamental, método fundamental para a gente aprender. E por isso que a gente não retém nada. Porque na verdade elas têm suas funções, e são essas que a gente falou. E elas podem ter outras funções, de repente você tem uma outra função. E caso você tenha outra função, o que você achou, você de repente agora está percebendo o quanto elas são ineficientes ou estavam usando elas de maneira errada, comente aqui nos comentários. Escreva um pouco, bah, eu usava as marcações e só baseava nisso e não recordava nada. Comente aí, fale como você estuda. E quem sabe também coloque sugestões, de repente, de outras funções que essas técnicas não tão boas podem fazer por você. Muito bem, espero tenha sido um pouco claro nas piores. Mas vamos ver as melhores, né? É isso que a gente quer, isso que a gente quer saber, isso que a gente quer para se tornar
melhor estudante. As melhores segundo a ciência, né? Vamos lá. Opa. Primeira. Vou aumentar aqui. Recuperação ativa. Ou também recordação ativa. O que é isso? É mais ou menos como a gente falou ali. É você estudar o conteúdo e você forçar a se lembrar dele, explicando com suas próprias palavras. Quais são as melhores formas, estratégias que temos para usar a recuperação ativa? Vamos ver? Primeira, ensinar. Se você sabe ensinar o conteúdo que você estudou, isso é sinal que você está aprendendo ele. Mas só uma ideia antes da gente continuar nas estratégias. Antes de você recuperar ativamente, é preciso entender. Então, mais ou menos o processo do aprendizado é esse. Você entende, você aprende recordando ativamente, você fixa o conteúdo quando você dorme, por isso que dormir é tão fundamental, e vai, usando essa técnica aqui embaixo, já adiantando, a repetição espaçada para que você vá recordando dele até que ele fique na sua memória de longo prazo. E você possa recordar ele com mais facilidade e recordar depois de tempos. Não só usar o conteúdo para uma prova, como a gente falou no primeiro vídeo, né? Então, geralmente, quando a gente faz provas, a gente estuda um dia antes. Para quê? A gente bota as ideias na memória de curto prazo. Então, a gente vai para a prova, lança as ideias e se dão a mesma prova. 2 semanas depois, você não recorda mais nada. Esse tipo de estudo é ineficiente. Mas se esse objetivo, está tudo bem. Mas você vai ter que colher algumas coisas no futuro. E talvez essas coisas não sejam aquilo que você realmente quer. Então, reflita sobre isso, né? Mas voltando à estratégia da recuperação ativa. Primeira forma de recuperação ativa, ensinar. Ensinar. Então, por isso que é muito importante você estudar assuntos do seu interesse e quando você for obrigado a achar motivos para estudar aquele assunto. Ou, quem sabe, criar uma experiência boa em relação àquele assunto ou àquela matéria. É muito ruim para o aprendizado você odiar uma matéria, porque quando a gente odeia, o aprendizado não vai acontecer. Porque tudo aquilo você só quer se livrar e o seu cérebro entende isso. Não vou memorizar porque isso aqui não serve. Ah, e antes, existe uma diferença entre memorizar e decorar. Memorizar é quando a gente entende o conteúdo e memoriza uma forma de aprender. O aprendizado precisa da memorização. Já decoreba é quando você não entende nada, apenas repete ideias, mas aquelas ideias não fazem sentido nenhum para você, né? Então, a primeira forma é ensinar. Só vou ampliar aqui. Segunda forma, flashcards. Você conhece o que é um flashcard? Basicamente é você pegar um pedacinho de folha ou um cartãozinho de folha pautada que se vende nas papelarias e você escrever uma pergunta e no verso a resposta. Então você começa a criar vários flashcards e depois você meio que se testa no final. Então você pega lá, o que é recuperação ativa? Quais são as 3 piores estratégias de estudo? Aí você vê atrás a resposta. É releitura, fazer resumo e marcações e anotações. Qual é o experimento que o Rodrigo falou no vídeo sobre estudos, estratégia de estudo? É aquele que um grupo teve que ler uma vez, outro 4 vezes, e assim por diante. Então são coisas rápidas, perguntas com respostas simples. Não pode ser um negócio muito gigante, senão perde a ideia do flashcard. E trabalha muito essa ideia da recuperação ativa, porque você tem que puxar lá dentro para ver se você se recorda. Um dia falaremos também sobre flashcards, aí dedicaremos um vídeo apenas para isso, para explicar melhor e melhor estratégias para a gente usar os flashcards. Outra ideia que a gente já conversou, fechar o livro. Você lê o livro, ou lê um trecho, um capítulo, até isso varia de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que leem uma página inteira, tem pessoas que às vezes tem páginas que não são relevantes, ou depois de um capítulo tenta se recordar. Enfim, você tem que se conhecer e testar. Aquilo que eu sempre digo para as pessoas. De nada adianta você ter essas teorias de estratégia se você não colocar em prática. Somente colocando em prática que você vai ver as dificuldades. E cada um tem um ritmo, tá tudo bem.
O que é mais fácil para mim pode ser mais difícil para você e vice-versa. Essa é a dinâmica da vida, né? Não tem problema nenhum. Essas são técnicas, segundo a ciência, que mais colaboram, mas talvez essas estratégias não te ajudem. Ou talvez você pegue elas e use outras estratégias parecidas com ela. Você tem que ver a melhor forma que te ajude. Se a forma está funcionando e você está recordando o conteúdo e você está ficando mais inteligente, segue com ela. Outra estratégia, fazer-se perguntas. Então, durante a leitura, você pode fazer perguntas. Você vê um conceito, por exemplo, tem um vídeo que eu explico sobre hábitos. E lá tem um livro do James Clear que ele fala o conceito de hábito. Então você lê o conceito de hábito, depois meio que fecha o livro e perguntas. Tá, o que é um hábito? E você começa a ver aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. Então isso vai ser muito bom para você evoluir e você vai ver que você vai conversar muito mais sobre os assuntos que você estuda e você vai recordar, principalmente, né? E um último método de estudo, que é os mais tradicionais, são os testes. Às vezes as pessoas têm pavor de teste. Você pode usar o teste como técnica de aprendizado, como método de aprendizado. Então, é muito bom você fazer questões depois das aulas. E o mesmo benefício vale para questões que você cria. Então, você pode criar questões sobre a aula que você viu, o livro que você leu. E, claro, tem alguns livros de estudos que já tem perguntas ao final. Aí você pode respondê-las para ver aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe muito bem ainda. Pelo menos no primeiro momento. E, claro, não vai ser numa um primeiro estudo que você já vai recordar tudo para sempre, entendeu? Você precisa revisar esse conteúdo. E a gente vai ver depois a recuperação ativa. Então, testes, basicamente isso. E além disso, existem ações que ajudam durante essas estratégias de recuperação ativa. Vamos ver elas. A imaginação. É aquela frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Cada vez que você estudar, tente imaginar as situações que estão ocorrendo. Isso é mais fácil com literatura. Então você de repente pode começar a ler livros de literatura para ajudar nessa criação de imaginação. Então você pode também criar exemplos com aquilo que você está lendo. Imaginar uma situação hipotética, como você seria isso acontecendo com uma pessoa da sua família, ou você ajudando uma pessoa da sua família que passa por tal situação, uma situação semelhante que o livro relatou, ou a aula relatou, e você começa a imaginar as coisas. Quando a gente imagina é muito mais fácil da gente recordar. Transformar as coisas em imagens. E também transformar números em imagens. Eu gosto muito de futebol. Então, quando eu tenho que me lembrar de um número, eu relaciono as camisetas dos jogadores do Grêmio, que eu sou gremista, né? Então, isso ajuda bastante. Então, relacionar um número a algo que eu já conheço vai ajudar muito a recordar depois. Inclusive, algumas senhas também eu transformo em jogadores ou outro número, às vezes até partido político, né? Porque esse partido político tem suas siglas. Então, quando às vezes tem um número, sei lá, 40, PSB, 45, PSDB, 12, PDT e assim por diante, né? Claro, quando eu preciso recordar números que já tem o partido político, aí fica mais fácil de recordar. E os partidos políticos têm seus símbolos, né? Então isso ajuda também a recordar. Outra coisa é refletir sobre o conteúdo estudado, né? Então você lê e você começa a refletir sobre aquilo que você está estudando. O que é isso? O que é isso se relaciona com a minha vida? Quais são os exemplos que eu posso dar em relação a isso? O que isso me muda? O que isso faz eu enxergar de novo? Refletir o conteúdo também te ajuda a reforçar aquilo que está entrando na sua cabeça. Inclusive, Santo Tomás de Aquino fala muito sobre isso, né? Que quando a gente aprende algo, a gente deve refletir sobre ele constantemente para que a gente possa se recordar dele. E, inclusive, também Santo Tomás de Aquino fala sobre a imaginação, a gente criar imagens também. Isso que ele é um santo de muito tempo antigo, antes de fazer experimentos, essa questão da ciência, verificar os melhores e piores métodos. Santo Tomás de Aquino, com os recursos escassos que tinha naquela época, já ensinava essas coisas. E, por fim, colocar em prática, né? Então, quando a gente coloca um conteúdo que a gente aprendeu em prática, fica muito mais fácil recordar, muito mais fácil aprender. Porque daí a gente está colocando em prática, a gente tem que estar constantemente relembrando do conteúdo, né? Então, sempre que você pode, nem todos os conteúdos vai ser possível colocar em prática, mas seja criativo. Terminou um conteúdo, se pergunte, como eu posso colocar isso em prática?
e coloque, e aí você vai ver que não lembra um conceito, não lembra uma parte lá que é fundamental para tu colocar em prática, e assim vai treinando. Outra, são poucas pessoas que nascem assim super inteligentes. Então, e até as pessoas que você acha que nasceu super inteligentes, às vezes foi algo que aconteceu durante a infância que favoreceu essa evolução da inteligência, né? Então, a inteligência pode ser desenvolvida. E muitas vezes a gente não tem um método certo. As escolas não ensinam um método de estudar. Elas só passam conteúdo, 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 e a gente tem que se virar. E o que a gente se vira? Como a gente se vira? A gente vê como as pessoas fazem. O que as pessoas fazem? Estudam antes da prova. Então a gente começa a repetir isso o resto da vida. E a gente não se, às vezes a gente não se questiona se isso é a melhor forma de estudar. E você percebe que às vezes quando você não está na faculdade e quando você não está na escola, e você lê sobre um assunto que você gosta muito, você quer falar para os outros. Aí, às vezes, intuitivamente, você acaba ensinando e fixando melhor esses conteúdos, né? Porque você não é obrigado e porque você tem interesse. E por fim, a técnica da repetição espaçada. Deixa eu puxar para cá. Repetição espaçada. O que é? A gente aprendeu o conteúdo, a gente confirma para se de fato a gente aprendeu o conteúdo, e depois a gente vai revisando de uma maneira espaçada, ou seja, a gente revisa no dia seguinte. Nas primeiras vezes vai ser revisado um pouco mais frequente. A gente revisa no dia seguinte, revisa daqui a 2 dias, vai lembrando, recordando, e depois vai espaçando. Vou recordando a cada 3 dias, ou daqui a uma semana, daqui a um mês. Por quê? Porque a repetição espaçada vai fazer que tu esqueça um pouco o conteúdo. E no momento que tu esquece um pouco, na hora de recordar um tempo mais passado, é um pouquinho difícil. E esse pouquinho difícil é o que vai ajudar o teu cérebro a fixar o conteúdo. Então, assim, ó, as melhores estratégias são contra-intuitivas, porque parece que a gente não está evoluindo. Porque eu tento recordar daqui uns dias e faço uma força tremenda e não me recordo. E a gente acha que não está evoluindo, a gente acha que está regredindo. Mas, na verdade, a gente está fixando o conteúdo de uma maneira muito melhor. Muito melhor. É a mesma coisa, pegar um livro, depois fechar e tentar se recordar. Às vezes a gente não recorda quase nada, é difícil, a gente se esforça, pô, tá trabalhando bem puxado para tentar recordar, mas isso vai ser sempre difícil. E você vai treinando, só que você vai fixando o conteúdo. Você vai aprendendo o conteúdo. E você vai ficando mais inteligente como consequência. Então vamos ver as melhores estratégias da revisão espaçada. São as revisões, que a gente já conversou bastante, acho que nesse vídeo. E também os flashcards, que tem um método para a gente passar um pouco mais flashcards. De tempos em tempos recordar. E conforme a gente vai acertando mais, a gente vai recordando cada vez mais tarde. E aquilo que a gente erra mais, a gente recorda mais brevemente. E um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os flashcards. E principalmente deve ser ativa. De nada adianta eu fazer um resumo e apenas ler o resumo. Ler o resumo, vou lendo, vou lendo. Ah, não, eu estou aprendendo, porque estou toda hora vendo. Aí quando você é exigido numa prova, ou quando alguém te pergunta alguma dúvida que tem para aprender com você, você acaba se embananando, você acaba gaguejando, porque você não domina o conteúdo, apenas tem a ilusão de competência. Acha que sabe, mas não sabe nada. Então, sempre procure, se você fizer um resumo, antes de ler o resumo, tenta se recordar, o que eu me lembro? O que eu me lembro desse resumo? Ah, me lembro disso, 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 disso. E aí você vai reforçando naquilo que você não lembra, depois você consulta. Antes de ler, relembre. Tente usar essa estratégia de estudo, de recordar ativamente. Você vai ver que você vai ter grandes progressos no seu estudo. É uma técnica difícil, dá trabalhinho, mas você vai aprender, tenho certeza disso. É isso que eu faço, e isso inclusive que a ciência recomenda. É uma das melhores estratégias de estudo, recuperação ativa e repetição espaçada. Então essa aqui é a ideia geral, né? Um mapa mental de tudo que a gente viu. Espero que tenha ficado claro. Caso você tenha alguma dúvida, comente aqui nos comentários. E se você, agora voltando àquela questão introdutória do vídeo, se você gostou, dê sua curtida, dê um comentário também se caso você tenha gostado, fale o que mais chamou a atenção de você, que eu vou gostar muito de ler esses comentários. E este mapa mental vou disponibilizar no grupo do Telegram. Então, se você quiser ele, vá para o grupo do Telegram e lá você será feliz. Então espero que tenha gostado. Eu sou Rodrigo Rodrigues e
Caso os vídeos tenham sido relevantes, inscreva-se nesse canal e em breve teremos mais vídeos, principalmente vídeos sobre os estudos, que é nesse curso básico que a gente está fazendo. Esse é apenas o vídeo 2, ainda terão outros vídeos. Então fique com Deus e até a próxima!